Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, graças a Deus! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui com a nossa série de Romanos. Falaremos hoje sobre capítulo 6, Libertos do Poder do Pecado. Se você estiver assistindo esse vídeo, gostaria muito que você dê uma curtida, compartilhe com quem você sentir no seu coração e embora, tem muito a aprender hoje. Então, no último vídeo, capítulo 5, nós falamos sobre a fé produz alegria e a diferença entre Adão e Cristo. Paulo deu vários motivos sobre a gente se alegrar na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo. E também mostrou a diferença entre Adão e Cristo, que Adão foi o único homem que por meio dele veio a morte e o pecado, e que Cristo foi o único homem que por meio dele veio a salvação e a graça de Deus. E no capítulo 6 de Romanos nós vamos ler sobre libertos do poder do pecado. Bom, Paulo inicia o capítulo dizendo: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Dando um pouquinho de referência ao último capítulo, aqui no versículo 20, ele diz que à medida que o pecado aumenta, a graça se torna ainda maior. Então ele está fazendo referência ao que ele falou no último capítulo. Então se você não viu o último capítulo, corre lá, assiste, porque a Bíblia é toda conectada, não tem nada que você possa tirar aqui fora de contexto e aplicar do seu imaginário. Tá tudo aqui entrelaçado. Então, no primeiro versículo do capítulo 6, ele menciona o capítulo 5, perguntando se a gente deveria continuar pecando para que Deus possa mostrar mais a sua graça. Porque ele fala que quanto mais pecado, mais graça tem. E a resposta não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, aqui ele está conversando com pessoas que já entenderam o significado do sacrifício de Jesus e que as pessoas estão perguntando, já que de acordo com o tanto de pecado que vai acontecendo no mundo, se eu pecar mais, vai ter mais graça para mim, não é isso? Só que não. Se você já tem a graça, por que você quer mais dela? Você quer continuar pecando? Você quer voltar para esse mundo de pecado? É isso realmente que você quer? Então, ele faz outra pergunta aqui no versículo 3. Ou caso vocês esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus, no batismo, nos unimos a Ele em sua morte. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver em sua nova vida. Então aqui ele está justamente explicando para as pessoas que ele explicou brevemente o que é o batismo, porque por conta do batismo a gente foi morto e sepultado junto com Jesus, e assim como ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, a gente também pode viver uma nova vida por conta dele. Então a gente também acaba nascendo de novo por conta desse batismo. Então não tem por que você acabar pecando mais para que haja mais graça sobre você, porque você já tem a graça, você já recebeu aquilo. Então não há explicação de você continuar pecando por esse meio. Nem por nenhum meio, tá? Só para deixar bem claro, nenhum meio. É justificável para você continuar pecando, já que você já tem um conhecimento. No versículo 5 ele dá uma continuidade. Uma vez que nossa união com ele assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Eu acabei explicando também um pouquinho no final do último vídeo, que por conta desse sacrifício de Jesus na cruz, e ele morreu em nosso lugar, o preço do pecado é a morte. Então, ao invés da gente morrer pelas coisas que a gente acabou cometendo, ou pela nossa natureza humana, Cristo, ele é o cara que vai descer aqui à terra e vai morrer por todo mundo, não só por mim, ou só por você, ou só pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu amigo, mas sim por todo mundo. Então, por conta desse sacrifício, a gente tem uma nova vida, e a gente sabe que nossa velha natureza, que é a natureza do pecado, foi também crucificada com Cristo. E por isso, quando Cristo morre, a gente é liberto do poder do pecado, ou seja, o pecado não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele, ou seja, também não tem nenhum poder sobre a gente. Se a gente crê em Jesus, a morte não tem poder sobre ele, também não vai ter poder sobre a gente, porque a gente já está salvo, a gente já está curado do pecado. E essa questão de morte, não é que você não vai morrer, ok? Nesse sentido de morte, é a morte espiritual, a morte que você vai acabar ficando distante de Deus na eternidade. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Então, esse sujeito à morte não é a questão que a gente é finito, mas é a morte espiritual. É você acabar na eternidade, depois dessa vida terrena, você acabar distante de Deus, não morando com ele. Essa morte que Cristo e Paulo e vários apóstolos mencionam, e vários escritores também da Bíblia mencionam aqui nas cartas e na Bíblia. Essa é a tal da morte. Então, não deixe que o pecado reine sobre a sua vida, que você tem Cristo em você. Não deixe que nenhum mal ou que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos, agora tem nova vida. Então aqui Paulo vai falando que a gente não deve se sujeitar ao pecado, a gente não deve
deixar a brecha para que o pecado reine em nossas vidas, mas para que a gente possa reconhecer nosso pecado, entregar nas mãos dele e viver como um instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e à justiça. Então aqui ele está falando verdades absolutas, que o pecado leva à morte e que obedecer a Deus conduz à vida. Então você tem escolhas a fazer. Jesus ele nunca vai obrigar você a fazer alguma coisa que você não gosta de fazer. Fala que ele gostaria que você entendesse a verdade, que tentasse, desse uma chance. Mas ele dá uma escolha pra você, mas ele também te mostra qual é a escolha que você vai tomar. Ou você é escravo do pecado e você vai morrer pra Deus, né? Você vai estar com ele lá em cima. Ou você vai obedecer a Deus e vai ter a vida eterna com ele. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmite. Então, estão livres da escravidão do pecado, tornaram escravos da justiça, escravos de Deus. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender tudo isso, pois sua natureza humana é fraca. Então, nesse exemplo que Paulo traz, é para os escravos, porque tudo aquilo que você acaba obedecendo, você acaba se tornando escravo. E ele acaba levando muito ao servo, que naquela época tinha muita escravidão ainda naquela época. Então, é muito mais fácil deles entenderem essa mensagem de escravidão, mas ele traz a ideia de que tudo que você acaba obedecendo, ou colocando como centro do seu coração, você vai acabar sendo aquilo ali também, e você vai acabar vivendo aquilo ali, de alguma forma ou de outra, mesmo você tendo conhecimento do que é o certo ou o que é o errado, entende? Agora, deve se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês têm vergonha das coisas que costumavam fazer, coisas que acabaram em morte. Então, ele fala que o conhecimento traz libertação, mas libertação não de você ser livre, mas de você saber o que é o correto e o que é o errado. E ele fala que quando vocês não sabiam, vocês faziam de forma livre, sabe? Sem peso na consciência. Mas agora que vocês sabem o que é o certo, vocês se envergonham do que vocês costumavam fazer. Coisas que acabaram levando à morte. Agora, porém, são livres do poder do pecado, porque vocês conhecem a verdade. E se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então esse capítulo 6 é um pouco complementar do capítulo 5 e também uma introduzida para o próximo capítulo 7, libertos da lei. A lei expõe o nosso pecado e a luta contra o pecado. Porque é muito bonito a gente acabar entendendo isso tudo, tipo, bacana, é filho de Deus, você é ser salvo, está liberto do pecado, a gente tem que lutar todo dia com nossa carne, para que a gente possa entregar para ele, para que a gente não possa morrer para Cristo e sim viver para ele. É muito incrível, mas como é que é essa caminhada? Como é que funciona? E, ok, eu sei que quando eu souber o que é o certo e o que é errado, eu vou estar liberto, mas no sentido de ter o conhecimento, não de parar aquilo, quem vai parar sou eu. Mas como é que eu ando a partir dali? Bom, no próximo vídeo e no final dessa série, você vai entender um pouco mais. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!